Bom, boa tarde a todos os associados. Mais uma vez estamos aqui reunidos, não na sede devido a obras que estamos fazendo lá, estamos recuperando a sala. Mas para responder alguns ataques que sofremos e também para dar algumas informações pertinentes ao que aconteceu da DPF, sobre o que o ministro usou, o argumento que ele teve para arquivar e o procedimento daqui por diante. Estamos aqui com o Dr. Renan, com o Sr. Oliveira, e eles vão agora dar entrada no assunto e posteriormente vamos estar comentando sobre outros assuntos também, ok? Ok, pessoal, vamos lá. Como a gente sempre faz, né, a gente tem colocado os questionamentos do associado, algum associado que liga, a gente sempre pega algum questionamento para ficar mais dinâmico o que a gente vai fazer e não ficar um vídeo cansativo para todos vocês, né? A maioria dos questionamentos são com relação à última ocorrência da DPF aí, né, onde a gente tem a opinião técnica, né, e a gente tem a opinião pessoal que a gente pode colocar aqui para vocês na medida do possível. Então, eu vou começar com o Dr. Renan, né? As perguntas que foram colocadas, tirei uma cópiazinha aqui para cada um, para a gente saber mais ou menos o que foi colocado. Algumas anotações foram feitas. Dr. Renan, com relação à DPF, né? Primeira pergunta, qual atitude a ANEEL vai tomar para tentar reverter a decisão do ministro? Então, boa tarde a todos e, assim, para ser até mais sucinto, o recurso cabível ali é o recurso de agravo regimental, né? Tiveram algumas questões que o ministro, a gente acredita que ele não tem observado, né? Lógico que a AGU e a Procuradoria-Geral da República iriam atacar esses pontos, né? Que eram os pontos que a gente já esperava, né? Como um possível argumentos, né? Está sempre preparado para o imprevisto, né? Não, sim, é o plano de estratégia, né? Assim, atacar e defender. Então, assim, o que fez ele negar ali foi o lance da ilegitimidade, que a gente consegue comprovar que nós temos a legitimidade, face o artigo 93, se eu não me engano, é o inciso 10 da Constituição. Fato que nós somos uma entidade de classe, e a entidade de classe ela pode, sim, ser parte legítima numa DPF, né, requerer uma abertura de uma DPF, discutir o preceito fundamental ali. E nós temos também nosso quadro social, com nossos afiliados, nós cumprimos também o requisito da homogeneidade, que seria representar todos os interesses dos associados da ANEEL, e diga-se de passagem, são todos ex-SESD, né? E, então a gente cumpre também esse requisito aí da homogeneidade, como também a jurisprudência, que muitos julgados jurisprudencial que nós pegamos até para poder, até antes mesmo de fazer ela, né? Sim. No âmbito da pesquisa ainda, pré-ADPF aí, muitos julgados são dados até pelo prolatado, né? Acordos até pelo próprio ministro Barroso, que hoje está lá, que seria atuação em pelo menos em 9 estados, que nós temos, em pelo menos 9 estados da federação. 16 estados, né? Já. Só que eles exigem 9. Nós temos o mínimo é 9, né? Já tem mais do que isso. Nós temos em 16. Então, assim, a gente tem essa atuação em âmbito nacional, os interesses eles são único e exclusivo SESD, então com tudo isso aí a gente tem a legitimidade, a representatividade e a homogeneidade para requerer a DPF. Ela não deve prosperar. Mérito. Isso aí é outra coisa. A gente está passando agora por um juízo de admissibilidade e onde são analisados os pré-requisitos, que são esses: legitimidade, que a gente acredita ter. Inclusive tem aquela decisão da própria Prafa, daquela DPF da Prafa, 260. Que a Carmen Lúcia, que hoje faz parte do plenário, que vai julgar o nosso agravo regimental, de passagem, uma das ministras, né, vai dar o voto dela lá no julgamento do nosso recurso, ela mesmo considerou que a Prafa ela era ilegítima e que quem era legítima era a ANEEL, que ela se tratava de uma entidade de classe, associação e de nível nacional, de âmbito nacional. Então ainda tem esse detalhe também que qualquer um consegue ler, eu não lembro agora o número específico dessa DPF. É a DPF 260. 260. E, inclusive, a gente pode até colocar vai na ser edição. Colocado aqui na edição em algum lugar. O que acontece? Inclusive, essa posição da Carmen Lúcia, ela também veio com base
numa informação da própria presidência da Sim, República. na época era Dilma. A presidência da República, ela se manifestou na DPF 260, a própria presidência já admitiu que a ANES era a entidade legítima para entrar, e por isso não poderia ficar a APRAFA. A ministra ela foi e seguiu essa posição. Okay? Positivo. Uma pergunta que é só adicional a essa primeira pergunta. Qual é a previsão da gente entrar aí mais ou menos com esse recurso aí? Então, vamos lá. Prazo são de 5 dias. Publicou ontem, dia 1º de novembro de 2025. Nosso prazo ele se finda na segunda-feira, que seria dia 8. De cabeça não lembro. Acredito que seja dia 8 dessa feriado, da Independência, seria no dia 8 de setembro. Mas, como ela já está praticamente... Ela já havia... Ela já estava já pronta, né? Alguma coisa assim. Já tem esse bom esqueleto ali, caso acontecesse isso aí. Tendo em vista a previsibilidade das alegações contrárias que nós teríamos que contestar. Então ela praticamente já está em fase só de formatação e análise, né? Uma última leitura. Então acredito que até sexta-feira já tenha sido protocolado aí e o recurso ele vai dar prosseguimento. Lembrando que esse recurso ele vai ser julgado pelo plenário, sim. Não só pelo André Mendonça. Volta para o André Mendonça, se ele decidir reverter a posição dele, ele reverte, se ele não quiser, ele joga para o pleno, isso aí. Justamente. Então vamos lá. Algum comentário a respeito? Não. Vamos lá. Questão 2. Caso a decisão seja revertida e o processo siga, existe a possibilidade de outro advogado entrar com um novo amigo Curiaí? Então, mais um. Acho que tomara que não, né? Então, com relação a amigos Curiaí, única e exclusivamente, não de uma forma genérica, vou responder de uma forma bem específica a nossa DPF 1148. Eu acredito e tenho plena certeza, né, de que ninguém, nem entidade nenhuma, consiga se habilitar ali como amigos Curiaí, porque vai faltar de carência de pré-requisitos para tal, né? Até teve um advogado aí que entrou, eu esqueci o nome dele, Vinícius Prudêncio, Já que ele alardeia para todo mundo, a gente pode dizer, né? E o ato dele foi público, tá público, está lá, ele requereu, né? Se bem que ele pediu a habilitação, depois ele entrou com um pedido para findar a própria associação que luta pelo direito de todos. Opinião minha, fez uma posição de cagada no processo. Depois eu vou entrar a respeito disso aí. Você é técnico, eu sei. Você tem que mas eu não, eu falo a realidade, porque para mim eu acho. Veio mais para tumultuar do que para ajudar. Uma coisa que eu não entendo, se a pessoa diz que determinada sentença nasceu morta, por que ficar mendigando, ficar pedindo, implorando para entrar nessa sentença? Os pedidos ali foram meio antagônicos, né? Primeiro pediu para se habilitar, depois pediu para findar em algo que ele queria se habilitar para ajudar, então... A minha opinião ali ele tem um objetivo político. Então, para ele, meio que tanto faz, desde que ele esteja sempre no holofote. Mas a gente vai entrar nessa seara depois. Na parte técnica, ficou um pedido meio ambíguo e já foi negado pelo ministro. Eu não tenho aqui o parágrafo especificamente, porque na decisão... Vou ler para frente. Vai ler? Vou ler para frente. O ministro ele dedicou aí 1 ou 2 parágrafos só quanto a essa questão negativa aí, falta de conhecimento técnico, enfim. Etc. Vamos chegar nisso aí. Então... Acho que é isso, né? Não, acreditou que não. Ok, não. Então acontece. Alguma coisa a falar? Não, caso a ANES não consiga reverter a decisão do ministro, a ação vai arquivar sem julgamento de mérito. Existe a possibilidade de entrar com uma nova DPF? Então, sim, porque até um exemplo prático profissional aí é a própria DPF 260 que a gente citou. Tudo bem que foi por motivo, não foi aceita por motivos de, vamos dizer assim, pré-requisitos processuais para tal. A gente acha que vai conseguir reverter nessa. Então, assim, se ela for negada, isso, a gente consegue entrar de novo sim. O bom exemplo foi esse, né? A primeira DPF 260, ela foi arquivada sem o julgamento de mérito, então a gente conseguiu entrar. Sim. Se essa, espero que não, ela for sem julgamento de mérito de novo, a gente tenta entrar de novo sem problema nenhum, enquanto a gente espera a conclusão da ação lá internacional. Isso. Ok, alguma coisa a acrescentar? Não. Vamos dar andamento. Além da DPF e da parceria do Sindimil na ação internacional, existem outras demandas da ANES, ou seja, a ANES está fazendo alguma outra coisa? Temos diversas... O pessoal acha que só tem isso, né? Não.
não é uma guerra de um tiro só, né? Na verdade, a gente tem pelo menos mais umas 3 ou 4 demandas, e nós temos uma também que vai sair do forno aí até o final. Sim, sim. Então, porque assim, a minha parte é a técnica, então eu não posso... Eu fui aqui com a língua coçando para falar para vocês a parte técnico-jurídica, para poder... É porque a gente já sabe o resultado, né? A gente passa a coisa até para deixar uma esperança melhor para o associado, aí vão certos tipos de figuras se metem. O que eu acho que dá para adiantar é que nós temos uma outra excelente demanda, né? De cunho político, jurídico, sim, né? Não posso falar em qual órgão nós vamos... já está em fase de preparação já, então é algo que a gente já pesquisou. Já temos todos os elementos objetivos e subjetivos para tal, e documentação comprobatória, que é bem extensa, a documentação comprobatória. E aí acredito eu que até, assim, sendo bem otimista, no mês de novembro eu acredito que a gente, é mais cedo até o final do ano, mas acredito que até novembro vai ter uma outra boa notícia que vai correr em paralelo à ação internacional e à DPF também. Tão boa quanto essas duas. Até porque se a DPF, o ministro, ele não quiser colocar para frente, a gente ainda tem o resultado dessa DPF para a gente adicionar a esse andamento aí. Tanto nessa demanda político-jurídica, vamos dar esse nome sem ela, né? Quanto também na Corte Interamericana de Direitos Humanos lá também. Até porque a postura da AGU, da PGR, e a gente ainda está para concluir do próprio ministro com relação às argumentações que foram colocadas para denegar o andamento, né, elas têm um caráter assim que a gente pode estar usando para demonstrar ali, não vou dizer favoritismo, né, mas uma desídia com relação ao que foi dito no processo. Vocês vão ver mais ou menos alguma coisa falada a respeito disso na própria peça que a gente vai colocar, que eu sempre esqueço o nome, né? O agravo regimental? O agravo regimental. Lá o pessoal vai fuçar. Lá o pessoal vai ver que a gente desmonta toda e qualquer argumentação que foi feita a respeito. A questão é você mostrar a verdade, e do outro lado é se o ministro vai aceitar aquilo ali e vai empurrar para o plenário. Os argumentos constitucionais, né? Os argumentos estão ali. Ele vamos dizer assim, no meu palavreado, vamos dizer assim, rústico, ele moscou ali, mas tudo bem. Tem um caráter, a princípio, estratégico nisso aí. Próxima pergunta, a pergunta quinta. Qual a opinião da ANESE sobre a primeira petição na CIDH, a P1094/15? Quer falar alguma coisa a respeito? Pelo que eu dei uma analisada, uma pesquisada, ela já foi encerrada e não teve... Isso. Ela não teve ali conclusão alguma. Natimorta, né? Como dizem por aí. Natimorta, né? Pois é. E como diz o doutor George, numa linguagem mais de direito internacional, né? Ela foi defenestrada. Ou seja, há quem diga que a petição ela existe realmente, né? Mas já foi falado pelo Ministério da Defesa que ela não existe. O próprio Itamaraty, que é um dos primeiros órgãos a ser comunicado dessa petição, caso ela vingasse, seria o Itamaraty. O próprio Itamaraty já demonstrou parecer oficial de que ela não existe. Ela não existe nada a respeito dela ali. E o próprio primeiro secretário da Corte Interamericana de Direitos Humanos, não da comissão, a Corte está acima, o próprio primeiro secretário, numa ida do Dr. George lá em Washington, ele próprio falou que a P1094/15 ela não existe mais, né? Então, a nossa opinião com base em fatos, né, ela não existe. Tem alguma coisa a acrescentar? Conclusão, natimorta. Natimorta, defenestrada, ela não existe. Quem quiser acreditar nisso aí, acredite. Isso sim é natimorta e fica enganando os outros. Tá, vamos lá, pessoal. Peço desculpas aí pela voz, eu estou gripadaço. Então, de vez em quando eu posso coçar o nariz, alguma coisa, mas é a gripe. Vamos lá, pessoal. Sexta e última pergunta ao doutor Renan. Na opinião do doutor Renan, por que o ministro mudou de opinião no caso da DPF 1148, já que ele poderia ter arquivado ela desde o início? E aí? Outra questão de mudar de opinião, eu não sei se seria bem uma mudança de opinião, né? Mas assim, ele, acredito eu que ele tenha citado os órgãos competentes lá, que tem que
completar lá, fazer a ampla defesa, contraditória ampla defesa, até talvez para basear a sua, não sei, subsidiar melhor a sua decisão, né? Para ver se a demanda era plausível, ouvir as outras partes, né? A realidade era essa. Mas quando ele deu essa decisão, quanto ao caso da ilegitimidade, eu discordo completamente dele, porque a gente tanto cumpre os requisitos da Constituição, os requisitos da jurisprudência, né? Como a gente também cumpre os requisitos até da própria, acho que na nossa DPF, ficou bem demonstrado que é as portarias, né, de uma certa forma, infringir a preceitos fundamentais. Preceitos fundamentais onde a lei da DPF fala, a Constituição fala também, porém não define. Quem define o que são preceitos fundamentais é a própria jurisprudência, né? Então, assim, dada a jurisprudência, a vasta pesquisa que nós fizemos, né, da jurisprudência, então, assim, a gente vê que a gente se amolda, assim, ao princípio da legalidade, tem o LIMP, né, que são os princípios elencados no caput do artigo 37 da Constituição, que, embora não seja preceito fundamental, mas são os princípios que norteiam todo e qualquer ato administrativo, seja de qual ente federativo for, né? E os preceitos fundamentais, o princípio da legalidade que nós colocamos, dignidade da pessoa humana, todas as cláusulas pétreas, que é o conceito que são, como é que eu posso dizer? É que a direito constitucional é bem amplo, bem abstrato, assim, né? Então, assim, o que o Supremo hoje, ele entende como, pode ser que daqui a uns anos mude, mas hoje, na presente data, ele entende como preceito fundamental são os princípios, garantias fundamentais, elencados lá no artigo 5º, são as cláusulas pétreas, constantes na Constituição, né? E eu acho que nós fizemos bem em demonstrar lá. Sim. Outro ponto é o lance da homogeneidade, né? A homogeneidade, ela é simples e complexa, né? Ela pode tanto te ajudar, como ela pode também te atrapalhar, dependendo do modus operandi de cada associação, sindicato, seja lá quem está de classe for, né? Então, assim, o que nós demonstramos lá foi que nós atuamos, o interesse é comum de todos os afiliados da ANESE, e diga-se de passagem, para ser associado da ANESE, tem que ter sido obrigatoriamente um ex-soldado especializado, né? Ter feito parte do SESD. Então a gente se amolda, além de, na questão também da homogeneidade e atuação em âmbito nacional, eles exigem, né, atuação em pelo menos 9 estados da federação. E nós temos 16 de 27, né? Sim. 26 do Distrito Federal. Então, assim, acredito que a gente esteja de acordo com todos os pré-requisitos ali. Então, Renan, me perguntaram muito isso, né? Tu acha que foi uma decisão política do ministro? Toda decisão do STF, ou quase toda, tem um pouco de cunho político, porque envolve grana, envolve políticas públicas. A gente já ouviu aqui, eu mesmo já ouvi de senador falando que a demanda é muito complexa e que demandaria muito dinheiro para pagar a todos, a indenização a todos, os vivos. Aí teria que fazer uma análise se cada um processo de execução, em caso de procedência, em processo de conhecimento, que é a posteriori. Mas em questões políticas, com autoridades do alto escalão, já nos foi posto isso, né? Sim. A dificuldade financeira e tal. Então, esse aí pode ser o cunho da decisão política. De repente, pode ser que o ministro mantenha essa decisão dele, de não seguir com a DPF, e mande ao plenário. Talvez para dividir culpa. Não sei se seria esse o termo certo. Né? Ou dividir responsabilidade, acho que seria o melhor termo. Se me permite acrescentar, aí são vozes da minha cabeça, né? Opinião. O que acontece? O ministro, ele tem uma boa relação com os comandantes, como todos os outros ministros. Então, você pegar uma causa dessa monta aí... Até tendo em vista a indicação por quem ele foi indicado, né? Sim. Então, você pegar um processo dessa monta e você sozinho ficar com a responsabilidade de ter dado andamento, melhor seria, né, eu, de repente, no lugar dele, faria até o mesmo, pedir decretar esse não prosseguimento, porque tem certeza absoluta, ele sabe quem que ia recorrer,
Sim, né? sim. Já está previsto, É direito que a gente nosso, resolver, nosso direito, Tá no regimento e interno. ele ia conseguir uma coisa que a gente já sabe, que é tirar das costas dele e jogar das É costas do dividir plenário, responsabilidade, que é o né? tal Não é nem do culpa, né? Eu usei o termo culpa, mas seria culpa. É. É dividir responsabilidade. Dividir responsabilidade. Aí onde vem talvez a questão das decisões políticas dos afiliados. Sim, implementadas. ele mantém uma boa convivência com o restante dos comandantes, uma vez que não seria uma decisão total dele. Sim. A princípio seria isso, opinião minha. Eu tenho uma outra opinião. Especulação nossa, né? Sim. A gente não pode, a gente não está na cabeça do ministro, né? E lembrando que toda especulação nossa ela é plausível, técnico e jurídica. Não é nada alucinógeno. Então, não, porque tem muita. Às vezes a galera vai, sei lá, sair outros vídeos aí, a galera vai, sei lá, Pois com é. opinião contrária e opinião cada um tem a sua. O que a gente está passando aqui é uma especulação. Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que em parte sim, pode ser que em parte não. Eu tenho uma outra opinião também, aí já é uma outra opinião, e é minha, né? Como eu digo, vozes da minha cabeça, né? A respeito dessa, já que o rapaz perguntou de mudança de postura. O que acontece? Essa opinião ela gerou até polêmica, mas ela tem um fundo, né? Que não tem como ser negado. É com relação ao amigo Scuriai. Quando a gente entrou com a peça, com a DPF, o pessoal há de perceber que a gente não botou lista nominal nenhuma. Né? A gente ficou até de colocar a posteriori a lista lá dos substituídos. Né? Sim. Isso aí seria posterior a uma decisão. Isso teve dois motivos. Primeiro, para ninguém ficar ingressando, mexendo na DPF. E segundo, porque isso não passaria ao ministro, à AGU, à PGR, a sensação de que a gente não representasse a todos. Né? E isso neutralizaria narrativas por parte da AGU e da PGR. Contudo, entretanto, todavia, ou seja, o advogado que entrou com o amigo Scuriai, ele fez justamente o que a gente se propôs de fazer. Para ele conseguir ser aprovado no amigo Scuriai, ele passou a informação de que a gente não representava todo mundo. Ou seja, na minha opinião, ele municiou a AGU, que a AGU não tinha respondido ainda, já estava na metade do prazo dela, ela não tinha feito nada. Então, quando o advogado ele entra numa seara onde a gente não disse o número, a gente não falou que representava todo mundo, sim ou não, na visão do ministro, até porque ele já foi ministro da Justiça anteriormente, ele tinha a concepção de que a gente representava todo mundo. Então, na visão do ministro, nós continuávamos representando a todos. Quando o advogado entrou, e para justificar o amigo Scuriai dele, ele fala que a gente não representa todo mundo, e ele sim representa o restante, ele deu uma noção de divisão dentro da causa, onde a AGU usou isso aí para montar, vamos dizer assim, 70% ou 80% da argumentação dela. Onde ela diz a questão da heterogeneidade, ela fala a respeito da gente não representar a totalidade. Entendeu? Então, a minha opinião... A própria PGR, aí vai um dado curioso e aí vem as especulações, a própria PGR, se o Oliveira vai lembrar, quando ele entrou com a contestação, vamos dizer assim, né, a opinião deles lá, eles só refutaram a parte da ilegitimidade, até porque eu acho que o gabinete do ministro cobrou a PGR que devolvesse logo o processo. Era 10 dias o prazo, ela ficou 11 meses. Isso. E ele devolveu só com essa narrativa, pegando um engajamento ali até da própria AGU, que já havia falado, né, anteriormente. A AGU seguiu o amigo Scuriai e a PGR seguiu a AGU, opinião minha. Tem essa corrente tem aí. Tem direito de opinião, pelo menos. Tem essa ordem cronológica aí que tem que ser levada em consideração, sim. E aí, tanto ela colocou na opinião dela lá, que ela só foi, na verdade, com base nessa corrente, né, cronológica, e ainda colocou no final. E se o processo fosse prosseguir, que toda a DPF retornasse ao gabinete para ela discutir as questões de mérito. Ou seja, a PGR em momento nenhum falou sobre questões de mérito. Ela não discutiu o mérito, ela perdeu 11 meses sem saber o que fazer. A única coisa que ela se prendeu foi a verdadeira Maria vai com as outras, né? Foi justamente na munição que foi dada através do amigo Scuriai, opinião minha. Então que ela pede no final da... Ela não discute o mérito. Não, ela pede inclusive que se o ministro Mendonça se for prosseguir realmente... prosseguir, né, ia atrapalhar o processo. Tem que retornar para a PGR formar opinião quanto ao mérito e depois ia dar prosseguimento. Você tem uma ideia, nesse pedido desse senhor
Não foi que ele pediu para dissolver a associação? Ah, não, lógico, ele disse Foi no que... segundo pedido. Ele entrou... para dissolver a associação. Primeiro foi a habilitação, depois a gente vai entrar nos detalhes disso aí. Ele entrou como amigo da corte, nós contestamos, e depois ele entrou pedindo a dissolução da associação com base num parecer não sei se foi da AGU ou da PGR, de 2013. Que a PGR nem levou adiante, velho. A PGR não, o Ministério Público nem levou adiante. Então, quer dizer, já em 2013, a AGU questionou se nós tínhamos legitimidade ou não, pediu para o Ministério Público investigar a ANESE e pedir a dissolução da ANESE, e o Ministério Público nem levou adiante isso aí. Mas ele pegou esse parecer da AGU e usou isso aí para pedir dissolução da ANESE. Então, quer dizer, ele não somou em nada a DPF, e a opinião minha, a atual situação que nós estamos na DPF, que nós estamos tentando resolver, reverter a bagunça, ela em grande parte é culpa dele, entendeu? Então, como dizia o ditado, vocês não precisam me amar, né, mas pelo menos analisem os fatos. Vejam a sequência lógica das entradas no processo. O processo está público lá. O processo está público, pô. Tem data, hora, protocolo. Entrou a ANESE, a AGU com 10 dias de prazo para falar alguma coisa. No sexto dia ela não falou nada. Já tinha passado mais do que metade do prazo para ela falar alguma coisa. Aí entra o amicus curiae. Quando entrou o amicus curiae, a AGU pegou boa parte da argumentação do amicus curiae e jogou. E assim foi feito com relação a PGR, ok? Então, eu acho que encerra a parte aqui das perguntas, né? Sim. Mais alguma coisa a acrescentar? Por hora? Beleza, então. Dando continuidade, pessoal. Então, ultrapassada essa questão aí das dúvidas aí da ADPF, ação internacional e etc e tal, vamos a uma questão aqui que, ao longo do tempo, ela foi sendo necessária que a gente esclarecesse alguns pontos. Alguns já foram até esclarecidos e eu vou ser, às vezes, até repetitivo. Com relação a... Isso aí eu estou falando mais em questão de associação, dos trabalhos da associação. Ao longo de 2001 até para cá, né, a gente tem tido bastante intromissão de várias pessoas nos nossos trabalhos. A gente não se mexe no trabalho de ninguém. Quem quiser pendurar na bandeira lá de Brasília, fazer a pirueta, o triplo mortal carpado na porta lá da AGU ou dos quartéis, está tranquilo, a gente não se mete nisso, cada um com o seu trabalho. Entretanto, existe, dentre todos os outros, existe o profissional que mais se mete, se envolve nos nossos trabalhos, né? Que todos vocês conhecem, né? O que foi o estopim da gente fazer esse esclarecimento complementar, né? Foi o vídeo do advogado lá, Vinícius Prudêncio, né? Onde ficar descontrolado, né? Destemperado, xingando a mim, denegrindo a imagem do sindicato civil e etc e tal, porque ficou nervoso, né? Me permite a opinião. Para mim não foi raiva, para mim é medo. Ele está com medo. Por quê? Se a ANESE volta e os que eram associados da ANESE saíram por intermédio dele e de outros que denegriram a associação, e as pessoas acreditaram no canto da sereia e saíram e não conseguirem voltar, terão que cobrar de alguém. Não pode ser do doutor Renan, não pode ser do dele, não pode ser de mim. A culpa claro. Não é nossa, né? Então, quem sente a culpa sente medo. E aquele vídeo não foi de raiva, foi de medo. Pois então quer dizer, totalmente destemperado, falando a função de impropérios, etc e tal. Ou seja, então convém, só para passar para vocês associados, o que azedou o convívio, né, ao longo do tempo, são várias coisas. Eu anotei algumas aqui, né, para estar passando para vocês. Algumas já foram desmentidas, outras por ele ter repetido as mentiras, convém que a gente repita de novo. Então vamos lá, eu enumerei algumas aqui, né? Quem quiser depois comentar, comenta, né? Vou tentar ser rápido, né? Primeiro, as mentiras, né, do nosso amigo lá, né? Primeiro, ele mentiu que tinha processos. Amigo da onça, mentiu que tinha processos. Isso aí é uma forma também de ele angariar, vamos dizer assim, audiência para conseguir a questão dele. A Renan responde a questão técnica, tá? Eu estou falando uma questão mais política nossa, de opinião também. Então, mentiu que tinha processos ganhos, ou pelo menos no forno, desde 2001. Eu dei uma olhada lá pela OAB dele, não achei nenhum processo. A não ser que seja um processo que seja sigiloso. Ou ele entrou com um processo com relação ao Sérgio, junto com algum outro advogado, esteja esse processo em uma outra OAB, camuflado, né? Eu não achei nada.
Processos judiciais em andamento. Como é que está isso, Vinícius? Olha, eu tenho alguns processos, mas o que eu quero dizer com isso? Então, eu tenho aí dois combatentes que está aqui mais um pouquinho. Hoje é quarta-feira de cinzas, então o judiciário voltou do recesso dia 22 de janeiro. Nós ainda estamos naquela anda para. Vai começar o ano de fato a partir de segunda-feira, né? Vai acabar carnaval e então vai começar aí a nossa corrida aí. Então, o que eu quero dizer com esses processos? Eu tenho dois, tá? Dois. Eu não vou chegar e mentir para você, tem processo para cá. Não, eu tenho dois processos bem adiantados. Dois processos em que o juiz, o magistrado, determinou que a União publicasse no Diário Oficial da União o quê? A baixa desses militares. Primeira questão. 2021, a gente tinha tido uma... 2021, tá? A gente tinha tido uma reunião, uma videoconferência com o pessoal da AGU, onde a gente meio que elaborou uma estratégia para fazer uma pegadinha onde a AGU ia cair na armadilha. E para isso a gente precisava esconder alguns documentos, né? E deixar para apresentar esse documento só depois que a AGU se pronunciasse. O que o nosso amigo fez lá? Ele viu a nossa videoconferência, entrou em contato com a autoridade lá da AGU e pegou documentação nossa, que a gente tinha deixado estrategicamente para mostrar posteriormente, e entregou nas mãos da AGU. Ou seja, melou a porcaria da estratégia toda. E não é mentira minha que eu vou passar isso, né? Vou fazer os cortes agora nesse vídeo e vocês vão ver ele próprio falando isso, nesse corte que vai aparecer agora. No dia 12 do 5 último, nós teve-se uma reunião com a AGU, pela NESE, se eu não me engano, salvo engano, é isso? Foi, né? Foi. O que eu fiz? Eu provoquei a AGU através de um e-mail logo depois dessa reunião que supostamente teve com a... Supostamente não, que teve com a NESE. Desculpa, que teve com a NESE. Que eu precisava na ocasião, eu precisaria de estar passando para ele algumas coisas, até documentos que nós temos. Exemplo, petições e sentenças favoráveis da NESE. Eu estou fazendo, às vezes, da NESE, pegando os documentos que eles têm e levando. Por quê? Viram aí, pessoal? Então, o que acontece? Ele próprio admite que ele fez isso aí. Vamos lá na continuidade da mentira, né? Em 2021 também, ele fala sobre a suposta sentença da CIDH, né? A P1094/15, que o próprio Dr. Jorge já falou que estava defenestrada. Desde 2021 ele vem falando que está tudo sendo preparado para a gente retornar com base nessa sentença da CIDH, que só ele, que é o espírito iluminado, só ele tem acesso. A própria CIDH não tem acesso a essa sentença, o Itamaraty não tem acesso a essa sentença. Não, e assim, não tem nada a ver com essas questões políticas aí não. Mas deve ser uma sentença de improcedência, né? Porque se fosse uma sentença de procedência... Está defenestrado, só que ele fala que a sentença que ele tem é de procedência. Como? Pois é, só não ele. Teria usado para executar aquilo, para a galera voltar... Repõe-se a sua significância. Ele que é o iluminado da questão. Então acontece. Ele tem a sentença, está perdoado. Ele tem a sentença. O primeiro secretário não é nem da CIDH, é do lado acima, é da corte. O primeiro secretário da corte não tem acesso à sentença. O dono do processo, que é a associação lá de Brasília, não tem a sentença. Só ele tem a sentença. Entendeu? Então ele está com essa história de sentença aí há um tempão. Agora, raciocina, pessoal. Vocês têm que raciocinar. Se tem dificuldade, pede ajuda. O secretário da Corte Americana de Direitos Humanos, que está lá há mais de 20 anos, emitiria essa carta se existisse alguma sentença? É óbvio que não. Claro que não, né? Por favor. Cabe a nós ficar questionando isso? Não. Mas como ele usa isso aí para... mas isso tornou uma coisa até ilógica. Porque se você tem uma sentença que ele é favorável ao seu pleito, seja ele qual for, você utiliza de imediato. Ele teve uma oportunidade de ouro, ele não entrou com amigos curiais no nosso processo, por que ele não protocolou a sentença lá? Até a posição do ministro seria diferente hoje em dia. É mais uma forma dele prejudicar. Se você entrou na sentença, na DPF com amigos curiais, se você pegasse a sentença e protocolasse ali, a causa já estava ganha. Quanto a essa questão da sentença... Porque é um título executivo exterior.
né? A sentença. Tem um trâmite a seguir, que Sim. não seria nem ali pela DPF, mas poderia ter. Aí Mas sim, pelo menos ele ia poderia até executar ali. ajudar. Mas não é a ANES que vai se meter no trabalho além. Não, vamos nos meter no trabalho ali. Então teve essa questão aí. Ou seja, outra mentira do nosso amigo aí é que ele diz que quem entrou com a P1094/15 tinha sido aquela ONG Justiça Global. E tem um vídeo dele falando isso. Se eu achar, eu vou postar aqui, mas tem um vídeo. E a própria ONG Justiça Global, quando ela foi questionada a respeito disso, ela desmentiu aí também, falando que a Justiça Global nunca entrou com essa questão. Até porque, se for ver a P1094/15, vocês vão ver lá que quem entrou foi a Prafa. Entendeu? Então, nem a própria entidade que entrou... Aí vem ter uma dúvida, foi antes ou depois da... ela protocolou a DPF 260? Tem essa noção? Eu acho que foi depois. Eu não me lembro Porque muito senão de teria quem. alguma coisa lá juntada, né? Até, inclusive não tem. Teria, foi depois. Então acontece, mais uma mentira. Então vocês percebam que a associação, dificilmente ou nunca vocês vão pegar alguma coisa que a gente falou e vocês vão falar assim, ó, é mentira. Vocês não tem como falar que nada que a gente falou é mentira. Vocês podem ter narrativa. Até porque todo ato nosso tem protocolo, tem data, dia, hora. Tem como provar, tem tudo. Então quem chega e fala, a Nézio fez isso, a Nézio fez aquilo. Tem até uma falácia aí que eles disseram que a gente recebeu uma proposta para ser cabo. Lembra dessa, Marcelo? Lembro. Que até o nosso advogado aí, né, não esse, mas aquele outro, falou que isso sim eu posso falar, eles fizeram, eles só falam, mas provar não prova. Não tem nenhum documento que prove que a ANES recebeu uma proposta para todo mundo voltar de cabo E tá nem indo aceite lá. por um afiliado que seja. Então. Sim, não tem. Inventaram um documento aí com timbre lá do governo, mas nem assinatura tem. Entendeu? Então, É igual a minuta do golpe. a minuta do golpe. Então, pô, pessoal, pelo amor de Deus, né? Outra coisa, ele e o amigo dele, né? Eu até anotei aqui, ó, eles afirmaram a existência de uma nota de empenho de milhões de reais, hein? Ó, milhões de reais. Ninguém nunca viu essa nota de empenho, pelo menos que eu saiba, e se viu, toda a nota de empenho, ela veio o valor e o destino. Para que é aquela questão daquela nota de empenho? O que vai ser gasto, né? Você tá louco? Você Eu fui não pra Brasília. acha? Outra coisa que eu achei grave é o advogado em um processo do STF, ele mentiu para o ministro. Né? Ele mentiu na própria... Talvez aí seja o grau de indiferença, desqualificação que o ministro dedicou a ele. Pode ter contribuído para isso. Vamos lá. Ele É porque assim, só te cortando, eu sei que essa parte aí não é a minha, mas assim, juridicamente falando, é muito esquisito você fazer um pedido se habilitando em algo para ajudar, né? Demonstrando até uma boa fé ali naquele primeiro momento, e depois você entrar pedindo para fechar totalmente e inverso da água para o vinho. antagônico totalmente. Pois é, então além dessas questões aí, né, existiu a questão de que ele mentiu para o ministro, nós desmentimos isso na nossa petição, onde ele dizia que ele já tinha, para ganhar admissibilidade, né, além dele dizer que a gente não representava toda a classe, isso para mim foi o pior, ele disse para o ministro que ele já trabalhava na causa há 10 anos. Sendo que a OAB dele só tinha 6 anos. Como é que o cara trabalha na causa há 10 anos se a OAB dele tinha 6 anos? 4 anos como estagiário e 6 anos como advogado. Como é que funciona isso? Entendeu? Alguém lembra desse senhor há 10 anos atrás trabalhando em alguma coisa relevante na causa? Eu não lembro, você lembra? Nada. Pra mim ele começou a aparecer em 2021. Eu tô lá desde 2015 com você Você nessa lembra peleja dele? aí. Eu não Só lembro. agora, né? Mas ele falou isso pro ministro Na da verdade, eu conheci agora com esse pedido de habilitação na DPF. Né? Pois é. Então acontece, a segunda mentira que ele fez na DPF foi confirmar para o ministro que ele participou da elaboração do projeto de decreto legislativo feito pelo Marcelo Itagiba, ex-deputado federal, onde ele diz com todas as letras lá, no processo, mentindo no processo, que ele participou disso aí. O ministro, se ele teve a curiosidade, né, ou o capricho de olhar, ele abriu lá, isso já foi mostrado para vocês, vou ver se eu coloco aqui, em algum lugar aqui da tela, ele abriu o site da Câmara dos Deputados e viu lá que quem realmente trabalhou nesse projeto de decreto legislativo foi a ANES, não ele. Então ele mentiu ali também, entendeu? Outra aqui que eu marquei, pessoal, Olha só, ele convidou o próprio deputado Marcelo Itagiba para um podcast,
onde no podcast, aí é uma opinião minha, né, eu não sei se ele influenciou o deputado a achar que foi ele que foi lá buscar o deputado para entrar com o projeto de decreto legislativo, né, porque o deputado parlamentar fala com milhares de pessoas, né, o cara não vai lembrar o semblante de todo mundo que ele falou. Ele vai lembrar do caso, do assunto, mas da fisionomia de quem ele falou, ele não vai lembrar. Não sei se ele chegou, procurou o parlamentar para fazer o podcast e disse ao parlamentar que na realidade tinha sido ele que tinha procurado o parlamentar. Por quê? Porque o parlamentar falou por várias vezes no podcast que quem tinha procurado ele para fazer o decreto legislativo foi o Prudêncio. Então, de duas uma, ou ele influenciou o deputado a falar aquilo e ele ficou de bom moço lá, ele e o parceiro dele lá, né, eu esqueci o nome dele, ou ele não teve nem a dignidade de, pô, vendo o parlamentar, né, o ex-parlamentar, ele errar, sabendo que não era ele, pô, chegar, né, dignidade ao parlamentar, pô, o deputado, olha só, não foi eu não, foi a associação O silêncio ali importou como anuência. Pois é, né, ou seja, a gente trabalha de formas diferentes, seria digno, né, nós trabalhamos de forma diferente, não fui eu que procurei o senhor. Seria honroso, né? Honroso, a gente está na mesma linha de raciocínio, mas não, ó, caladinho, ficou caladinho. Por quê? Porque isso aí dá bagagem política para ele. Fui procurado por um cidadão que eu não conhecia, chamado Vinícius. Está aqui sentado na minha frente, levando o pleito de um grupo de mais de 10 mil pessoas que foram prejudicados, né, por um ato indevido das Forças Armadas. Vamos lá, continuidade, pessoal. Vamos dar continuidade, pessoal. Não sei se vocês perceberam, a gente está no shopping, de vez em quando a gente tem que dar uma parada por causa de barulhos e interrupções externas, né? Mas vamos lá. Continuidade. Mentiu falando que a OAB ia assumir a nossa DPF, né? Eu não entendo como é que ele consegue fazer uma coisa dessa sendo ele advogado, porque se eu passo uma procuração para o meu advogado me representar, não pode vir a OAB e tirar o meu advogado que eu escolhi e dizer que ela me representa, até porque eu não dei procuração para ela. Ele também disse que ele tinha falado com a minha presidente da OAB, ou seja, a OAB dele é Rio de Janeiro, então deixou-se entender que quem entraria com isso seria a OAB Rio de Janeiro, tomando para si a nossa DPF. Mais à frente, eu não sei se ele viu a besteira que ele falou ou alguém chamou a atenção dele. Jurisprudencialmente nem se aceita. Que é a OAB do Distrito Federal, né? O Conselho Federal. Seria o Conselho Federal. Não sei se alguém alertou a ele da merda que ele tinha falado. Tá no próprio inciso do artigo 93 da Constituição. Pois é, aí ele Conselho foi... Federal. Sim, aí ele foi e mudou a narrativa. Não, na realidade é a OAB Federal que vai tomar a DPF. Da mesma forma não poderia, porque a DPF ela tem já o seu patrono, que é o advogado, a não ser que o réu, né, o autor, ele desabilite, peça para trocar, né? Mas nesse nosso caso específico não existe a possibilidade. Ou seja, falácia de novo para ganhar bagagem política, perseguição política, entendeu? Ou seja, mentiu do mesmo jeito. Mais uma coisa foi agora nesse último vídeo, onde ele mentiu por mais uma vez, mais uma mentira, cara. Mesmo sendo desmascarado, né? Ou seja, ele continua a mentira, que é o quê? Os requisitos para admissibilidade da DPF, que é o artigo 103, né, da Constituição Federal, no seu inciso... Não, 93. 103. Que é os habilitados para entrar na ADI. Sim. Ou seja, o artigo 103, inciso 9, fala que os habilitados dentre os habilitados para entrar com a ADI, que seria também a DPF, são sindicatos e entidade de classe. O senhor acredita que ele, mais uma vez, ele falou que a entidade de classe não engloba associações? Ele falou que não tem associação nesse artigo. Cara de pau. Você e companhia, vocês são os brincalhões. Olha o que o artigo 103 da Constituição fala. Podem propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, que é a equivalência da DPF. Nono, confederação sindical ou entidade de classe no âmbito nacional. Vamos lá agora. Está escrito aqui, nesse rol taxativo aqui do 103, associação? Qualquer pessoa inapta pegar, até aconselho vocês, digita no Google
gente pode até colocar, Podemos se até você achar colocar. plausível, as jurisprudências de associações sendo titulares de... Não, o pior De que novo, esse mais uma vez. vídeo já foi feito. Ah, já foi feito. Ele já foi desmascarado a esse respeito, mas ele insiste nessa mentira porque ele tem que ter certeza que tem pessoas que não vão olhar isso aí. E infelizmente tem. Então a gente vai falar de novo. Pega seu celularzinho, pega seu computador, vai lá no Google, vai lá no chat GPT e fala quem se enquadra na questão de entidade de classe. Vocês vão ver lá a associação. Por que ele faz isso? Porque ele tem certeza que está lidando com gente ignorante. Isso para mim é até uma falta de respeito. Né? A outra maior mentira que aí o Lacerda, nesse último vídeo destemperadíssimo que ele fez, que ele falou foi que, essa foi a pior do ano, né? Que a associação ela ganha cerca de 500 mil reais mensal. Nossa, mensal. Ele pegou um título, um cabeçalho de alguma... Qual é o nome desse documento? Balancete, né? Anual, Ele né? pegou algum título de balancete anual nosso. Vocês vão ver no vídeo, vou botar aqui o recorte para vocês verem. Ele pegou, recortou o balancete e botou um outro valor lá embaixo. O nosso balancete do ano de 2013 nunca esteve por volta desse valor. Outra coisa, aquele balancete ele é anual, de janeiro a dezembro de 2023. Ele está mentindo, dizendo que aquele ali são valores mensais. Pô, já pensou de dar 500 mil reais por mês? Pô, a gente viajou para Brasília de quê? Carro? E carro popular, não foi carro de Não, luxo. ainda nos ferramos ainda, que a gente alugou um sedã e veio um hatch. Na real, não tinha. Alugamos um sedã, veio o hatch, fomos viajando de carro. Se a gente ganhasse esse valor, a gente ia ir de avião. É verdade, bate e volta, não ficamos, só ficamos uma noite Não só. tô curtindo Só não. uma noite. Vou comer churrascaria não. Tirou alguma foto de dormindo igual os três dormindo, três marmanjos dormindo dentro de uma KB20? Hatch? Sei não, né? Não foi comer churrascaria não, tá? Os entendedores entenderão. Próxima vez eu vou tirar uma foto. Pois é, então vamos lá, pessoal. Outra Lacerda coisa da roncando pra mentira. caçamba dentro do carro. Pois Não, é. eles com carro. Pois é. A gente tá tentando deixar descontraído aqui para não ficar um clima pesado, né? Mas vamos lá. Outra coisa que eu Nós achei... somos comida, né? Pois é. Não, não. Pessoal, eu vou me referir agora aos associados da neve. Não estou preocupado, porque toda vez que tem assembleia, eu Nosso mostro- associado sabe disso. Sabe disso, sabe a numeração, tá entendendo? Sabe o que entra, o que sai. Então não estou preocupado. E aos outros que não são associados, eu também não tenho por que dar satisfação. Aqueles que são associados, é particularidade nossa da associação, responsabilidade nossa. Os que não são, tem que cobrar a quem está defendendo os senhores. Que no caso é esse senhor aí que fica pedindo, não sei se ele pede dinheiro ou não, tá entendendo? Mas tem que cobrar dele. Ele quer bagagem política. Aí uma pergunta, não te cortando, mas já te cortando, até porque a gente não pode deixar o vídeo muito longo. O que você tem na sua rede de dados aí a respeito desse balancete de 2013? Foi cerca de 600 mil reais mesmo? Gostaria eu que fosse totalmente falso. Vocês podem ver que esse dado aí não é um balancete completo, é recorte. Ele pegou somente o título, o cabeçalho, porque, na verdade, o balancete é dividido em 3 etapas. Cabeçalho, corpo e rodapé. Ou seja, o cabeçalho vem dizendo quem forneceu os dados, no caso, o contador, o período que se deu aquele balancete seria. O corpo vem trazendo todas essas contas, entradas, saídas e patrimônio, certo? Não é só o que entra e que sai. Tudo que você compra para dentro da associação, um computador, um carro, uma casa, o que for comprado entra ali no balancete. Eu costumo dizer, do alfinete ao foguete entra no balancete, Exatamente. né? Copo, quadro, cadeira, mesa, computador, ar-condicionado, filtro, tudo entra no balancete. Aquilo ali não é só o valor em dinheiro. Pode E comprar coisa que vem depreciando. Com o passar do tempo, vem perdendo valor. E sem falar que ainda assim está superfaturado. Ou seja, aquilo ali foi uma montagem. E muito ruim, por sinal. Combina com o modus operandi de trabalho do nosso amigo lá. Né? Quando ele fala que aqui o valor total de meio milhão ali é valor mensal, cara, isso aí põe na faculdade e vai computar por ano, já que é mensal. Cara, não existe. Você só estaria até de graça, né? Entendeu? Não precisa nem de associação, a pessoa não ia nem querer voltar para a FAD, era só botar no banco e viver de renda. E vamos lá, a receita que eu tenho no valor de 2013, no ano de 2013, A real. tivemos doações para viagem de 14 mil,
e um total de entrada de 50.780, que dá um total aí de anual. Agora você divide isso aí por mês e vê quanto sai, quanto dá. Depois, Oliveira, você bota aqui na tela o gráfico que vem dizendo o quanto entrou, quanto saiu. Sim, e a depreciação que nós tivemos. Dou até um conselho ao advogado aí. Pega essa receita aí que você achou e entra com um processo contra a associação. Você não tem uma função de dados, de apoiadores? Entra com um processo contra a associação a respeito disso aí. Vamos ter prazer. Já tem as provas, né? Vamos ter prazer na defesa. Mas não vai fazer porque sabe que é um combate. Né? E mais uma vez, o associado se sentir lesado, sentir que foi enganado, pode me procurar, não tem problema não. Vocês têm meu número, conversa comigo. Não, nossas assembleias sempre tiveram prestação de contas. Sim, sim. Isso aí, Lacerda, ele não fala para nós e para o associado, ele fala para o público que ele quer fazer criar um botim, né? Não, e criar um curral eleitoral. O objetivo dele é político. Vocês podem ver que sempre ele fala, nossa causa é política, nossa causa é política, porque ele quer se lançar como político usando uma causa justa que são de todos nós. Isso é uma opinião minha. Entendeu? Ninguém precisa acreditar a respeito disso, não. Porque assim, eu não estou preocupado porque eu tenho o preto no branco, eu tenho os números, eu tenho um contador que faz esse trabalho e não preciso temer, porque está tudo certinho. Agora, o que mais chama atenção, por que eu venho falando que ele está com medo? É porque ele fala no final do vídeo dele, vamos ver o que vamos fazer, o que vocês vão fazer. Ou seja, tentando jogar os associados contra a diretoria. Está entendendo? Sendo que quem está mentindo não é a Anésia. Então, cada um responda a sua responsabilidade. Tá entendendo? Sim. Ou seja, em suma, até para não ficar muito grande, né, até um encerramento aqui de umas coisas que eu anotei. Né, o que acontece? Ele tem esse hábito de mentir, ele tem, para mim, uma tendência psicopática, porque ele não se sente mal depois que é desmentido, ele volta com a mesma mentira, né? E ele não tem, para mim, nenhum tipo de empatia com ninguém, porque deixar toda uma galera aguardando uma decisão de uma sentença que só ele tem, né? Por isso existe um abaixo-assinado aí, que eu já vi, um abaixo-assinado, que o pessoal vai ao Ministério Público Federal, e eu acho que vai à Polícia Civil também, para que ele apresente na Polícia Civil. Aí eu quero ver ele chegar para o procurador do Ministério Público Federal e falar que ele só vai mostrar para o presidente da República. Isso aí. Então, a empatia que ele deveria ter e finge ter, ele não tem, porque se um documento ele vai me favorecer, eu tenho direito de ter esse documento. Nem que seja para eu guardar, beijar, abraçar, dormir abraçado com ele. Né? Então ele reputa todo mundo como um bando de incapazes, imbecis, que não podem ter nem o direito de ter um documento que ele diz que tem. É uma coisa ilógico, cara, porque assim, ele atua nesse processo como advogado? Não. Então como é que só ele tem e a parte que requeriu esse documento não tem? É porque ele é iluminado, você não entendeu. Porque na verdade os atos sempre deveriam ter sido, mas a gente tem que trabalhar com animosidade, congruência, todo mundo junto. E a ideia de resolver o problema aqui não é da Anese só, é de todos, né? Porque a gente só tem que resolver o problema dos nossos associados, dos nossos afiliados. Então tem pessoas que não estão afiliadas. Então assim, aí vem aquela velha história, né? Quanto mais gente é afiliado, mais o nosso poder de ataque, ele melhora. Sim, é porque... Aqui até porque tem a parte política que eu não... Sim, mas assim, o problema da Anésia é que além dela ter que brigar contra a União, ter que brigar com os próprios, né? Tem que brigar com outros grupos e outras pessoas que tentam se meter no nosso trabalho. Mas é porque isso, né? Isso é até um bate-papo nosso aqui. Existem acusações, existem opiniões. O que acontece? Isso aí é porque se criou um ranço injustificado, onde nós é que somos os vilões. Né? A associação é vilã. Entendeu? E os outros que estão de fora são os heróis. Os heróis que nunca entregam nada, etc e tal. Aí a pessoa vai falar, mas a Anésia nunca entregou nada. Pô, a DPF está aí, a ação internacional está aí, a gente ganhou vários processos e os outros que estão de fora não ganharam nada. A Anésia é muito cara. Tá caro, culpa de quem está de fora, porque quem está dentro está segurando, levando a Anésia nas costas. Quer ficar barato? Entra todo mundo na Anésia. 2.000 caras na Anésia, mensalidade vai para R$7. Não compra nem um x-tudo. Entendeu? Não compra nem um x-tudo. Mas é o quê? É o ranço que foi criado. O pessoal entrou nesse ranço aí. Existem acusações sem nenhuma apresentação de prova. Sem fundamento. Até para vocês mesmos associados. Entrar num debate com qualquer pessoa de fora, a pergunta é simples.
Não importa o que falem a respeito da associação, a pergunta é simples. Tem como provar? Com prova material? Não é opinião nem boato, não. Vocês vão ver que não tem. Até quem sustenta qualquer coisa contra a associação não tem como provar, não tem prova material, não tem nada. Entendeu? E se Só tiver, narrativas. é só narrativa. Entendeu? Então, até finalizando, então acontece. Minha opinião a respeito do advogado, que esse pedaço aqui foi tá até nos alongando mais do que ele merece. Entendeu? Minha opinião é o seguinte. Da onde vem o conhecimento do advogado? Da onde vem? Fazer igual o Pavanato. Da onde vem? Segundo Pavanato é aquele uma advogado. pessoa, ele mesmo, ele pega da gente. Esse baseia nos processos da ANES. Vou botar o videozinho aqui para vocês verem. Como é que é? Quem não tá... Não tem a prescrição do tempo de Fábio no CNIS. Eu defendo essa tese aí. Essa tese que não houve, se não deu baixa, é exatamente as sentenças da ANES. Tá? Eu me basei pelas sentenças da ANES. Por quê? Entenderam, pessoal? Tá aí. Ou seja, ele mesmo fala, eu me baseio nos processos da ANES. Ou seja, ele pega o processo da ANES, sabe nada. Pega o processo da ANES e fica ali, ó. Papiro, estuda e depois aparece lá, cheio de pomba, como se ele soubesse de tudo. E repetindo tudo. Ele diz que é muito bom, por sinal. Teve dia que ele falou até que ia dar mentoria a respeito disso. Aí eu pego o teu processo dele, aí estudo e vou dar mentoria pro próximo. E detalhe, essa falta de capacidade não é só a minha opinião, não. É a opinião do ministro André Mendonça. Vou ler um pedacinho aqui, me autoriza? Eu separei aqui para ler, né? Isso aí ele não falou. Palavras do ministro, tá? Tá aqui, ó. Preliminarmente, rejeito o ingresso do amicus curiae formulado pelo senhor Vinícius dos Santos Prudêncio. Atenção, o ministro chama o advogado de doutor. Atenção, ele chama o ministro de senhor. Nem de doutor ele chama, talvez por causa do pouco conhecimento técnico. Mas vamos lá. Considerando que não foram demonstradas nem doutora especialização da pessoa física no tema em discussão. O próprio ministro falou isso. Tampouco representatividade adequada, ou seja, ele me entra na DPF falando que representa todo mundo e não apresentou uma procuração sequer. Isso é um trabalho de um profissional, entendeu? Outra pessoa que fala, né, que, a propósito, né, se achou ruim o processo, o ministro entra lá com uma petição e fala que ele se equivocou. Outra pessoa que fala que também o advogado aqui não tem conhecimento, não tem capacidade técnica para montar uma DPF, é ele mesmo. É ele mesmo. Olha o videozinho aqui, ó. Tudo. A petição tá boa. A petição é boa. Ela está boa. Sim. E eu já dou parabéns até ao colega que fez. A petição é boa, muito boa. Eu não teria a capacidade técnica que o colega que fez a petição, eu não teria. Eu sou Parabéns. muito parabéns mesmo. Eu não tenho essa bobeira. Então, assim, Ou seja, a maioria já percebeu que ele não tem muita coisa a apresentar. O que ele mostra como autoconhecimento dele não é dele, é da associação. Ele só pega, decora e passa para frente, como se fosse dele. Observe que nem a liderança dos fuzileiros não está acompanhando mais ele. Por que será? Já se aperceberam da verdade. Então o pessoal tem que sair dessa Já posição. está se metendo com os fuzileiros, perdeu a homogeneidade da causa. Ele, né? Ou seja, o pessoal fuzileiro já abandonou ele. Entendeu? Vocês podem ver na manifestação, não aparece mais fuzileiro, pelo menos é o que eu vi até agora. Pode mudar? Pode, é só uma percepção que eu estou tendo. Eu não vejo mais liderança do fuzileiro apoiando ele. Por que será que ele negou a cópia da decisão internacional para a liderança dos fuzileiros? Porque a liderança do fuzileiro está lá ajudando ele, mas não tem direito de ver. Então, pessoal, está na hora de acordar, ver que não tem nada para oferecer. A atual posição que está a DPF, a opinião minha, é muito por participação negativa dele, não ajudou em nada, só atrapalhou. E a gente está tentando resolver para reverter isso aí. Entendeu? Então, uma opinião final minha aqui, Cara, olha só, não tem errado de você. Vai procurar um psicólogo, procura ajuda psicológica, procura ajuda religiosa. Ah, não acredita na religião? Vai procurar ajuda espírita, vai ver macumba, vai pesquisar a experiência de quase morte. Pronto, é científico. Pega lá a experiência de quase morte, procura EQM. Você vai ver que quando você morre, a parada não acaba aqui não. Vai estar lá do outro lado. E do outro lado, como dizia um colega meu no quartel, não tem cuchara. Do outro lado, tu já vai pro lado, é só lado A e lado B. Entendeu? Então as coisas que você faz aqui, como dizia
parafraseando aquele filme lá do Gladiador, né? O que você faz aqui, né, se reflete na eternidade. Entendeu? Então, porra, preste atenção no que você faz, para com essa questão de ficar perseguindo a associação, se metendo no trabalho dos outros. Tenha luz própria, brilhe sozinho, faça suas próprias questões. Na verdade, não quer ajudar, não precisa ajudar. Mas muito ajuda quem não atrapalha. Não, mas também não atrapalha, né? Realmente. Muito ajuda quem não atrapalha. Então é o seguinte, esse é um conselho sem nenhum tipo de raiva. Eu não tenho raiva de você, muito pelo contrário. Não vou dizer que eu tenho pena também, né? Mas, pô, eu tenho uma atenção especial que você está fazendo. Para mim, você está com algum problema, ou de fundo psicológico, ou você está com algum objetivo que te impede de ver o todo. Onde você sacrifica as pessoas, porra, você mente para as pessoas, você não prova nada para ninguém, você mente para a autoridade e não está vendo nenhuma consequência com relação a isso. A tua questão é política, você quer ser político, faça o seu trabalho direito sem prejudicar os outros. A minha opinião é isso. Tem mais alguma coisa para fechar? Não tem mais nada a acrescentar. Aqueles que não são associados da NESE, diga-me com quem andas, que eu te direi de quem é. Então, depois de acontecido, não adianta impedir, reclamar, chorar, que nada mais poderemos fazer. O momento de largar a mentira e fazer o que é certo é agora. Tá? Depois não adianta reclamar. Mais uma vez, deixa esse aviso. Alguma coisa a acrescentar? Palavras finais, considerações finais? Considerações finais, era só seguirmos juntos. A DPF, ela teve esse percalço aí, mas a gente acredita que a gente consiga reverter sim a plausibilidade. Existe plausibilidade nos nossos argumentos, né? Jurídica, né? E comprobatória também. Vocês próprios até vão ver, uma né? congruência jurisprudencial com o pensamento atual dos ministros que compõem o plenário do STF, né? E juntos somos mais fortes, aí cada um interpreta da forma que quiser. Quanto mais gente junta, lutando por um objetivo comum a todos, as causas vão ser mais leves, consegue dar até mais tiro, né? Vamos dizer assim. Consegue atacar melhor, defender melhor. Entendo de uma vez por todas. A associação, ela não é inimiga de ninguém. Ela está ali para trabalhar. Não, inclusive, estamos abertos a todos que foram sede, né? Sim, deixo registrado aqui, até porque a gente pode pegar esse vídeo e jogar para a Corte Interamericana, a gente não está fechando porta para ninguém. Entendeu? Pelo contrário. A adesão sempre esteve aberta. O valor tá alto porque tem pouca gente. Quanto mais gente, mais barato o valor. Entendeu? Como é que funciona? Assim, pessoal, quem se associa paga mensalidade. Essa mensalidade é somada e é distribuída com a despesa. Então, assim, é o valor proporcional ao número de associados. Tem 100 associados, é um valor. Se entrar 300 associados, 400, 500, esse valor que é gasto mensal é dividido, rateado para todos eles. É uma questão de lógica. Então, finalizando, é só isso aí, pessoal. A gente vai continuar fazendo o que a gente sempre fez, trabalhando com boa fé ética. Trabalhando boa fé ética, tentando resolver as coisas sem se meter no trabalho dos outros, cada um no seu quadrado. Em novembro, até pra galera. Novembro é uma previsão, tá? Depois daqui a pouco o protocolo lá em dezembro, aí vamos me crucificar. É na ajuda. Na verdade, a nossa ideia é em novembro, podendo ser até o final do ano. A gente depende de determinadas questões, mas a gente tem um planejamento de novembro, a gente entrar com mais uma questão aí. Óbvio, tão boa quanto a DPF. Não depende só da gente, óbvio. Não fala por quê, você já sabe por quê, justamente dessas intromissões que a gente gastou tempo mais do que quem é o objeto, né? Dessa última parte aqui é necessário. As pessoas sempre invadem. E não invadem para ajudar, invadem para ficar sugando igual um parasita no pescoço da gente, não contribuem com nada e criam narrativas por aí. Pessoal, cada um faz o seu trabalho. O grupo de trabalho, não quer trabalhar para a NESE, ok, trabalhe sozinho. Entendeu? A gente não critica vocês não criticam a gente. Entendeu? Então, na verdade, a gente não se mexe no trabalho de ninguém. Não é trabalho de ninguém. Então, é o que eu falo. A pessoa se mexe no nosso trabalho, é desmascarada, você acha no direito de ficar indignada. Entendeu? Não é o caso. Entendeu? Então, por isso que eu falo, procura ajuda psicológica. A sua indignação, ela não é nem justificável, dado ao monte de lambança que foi feito aqui. Entendeu, pessoal? Então, é mais ou menos por aí. Finalizado, então? Finalizado, por minha parte.
A minha também. Então continuamos o trabalho, desejamos sorte a todos, cada um na sua demanda, e a nossa demanda dando para ajudar todo mundo, a gente vai fazer isso aí. Continuamos contribuindo com os trabalhos do sindicato, nós não trabalhamos junto, a gente oferece, até para a gente não ser confundido com sociedade sindical, né? Sim, sim, sim. A gente não trabalha junto. Na verdade, oferece... eles nos dão um apoio logístico. Sim, e a gente oferece subsídios para eles montarem as peças deles. O reconhecimento é esse. Então, cada um trabalha na sua esfera de atuação. Ok, pessoal? Um abraço aí. Um abraço a todos. Até a próxima. Uma boa semana a todos. Então, fechou.